Nesta manhã de sexta-feira, como anunciado, nós estamos recebendo mais uma vez aqui em nossos estúdios, depois de quase um ano, o ex-deputado federal Nelson Guetem de Lima, falando sobre como está a sua vida. E a gente inicia, Nelson, com muita satisfação, lhe cumprimentando. E nós o recebemos, de certa forma, com exclusividade, ao vivo, há quase um ano atrás, após a ser decretada a sua liberdade. Como que foi este último ano na sua vida, ex-deputado? Obrigado e bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida educadora. Puxa vida, estar na educadora mais uma vez para mim é uma alegria. Chego aqui na educadora, esta alegria contagiante que a gente encontra aqui na educadora. Você vê uma outra coisa que me surpreende. Me surpreendeu quando eu cheguei. Me surpreendeu numa oportunidade que a gente se encontrou para conversar com a família educadora. E me surpreende agora, vendo assim o desenvolvimento da educadora, o time da educadora me surpreende. Eu estou muito feliz de, através dela, eu e tantos, não é, podem se manifestar, falar com o povo. E curta muito a distância, não é, porque daqui eu posso cumprimentar a cada um e posso passar a cada um a minha mensagem e um pouco do que eu vivo no dia a dia. Que, claro, isto é uma coisa sempre muito de ordem particular de cada um, mas tem coisas que a gente pode falar. Eu que venho de um grande desafio na vida, não é? Eu que passei por um desafio que ainda hoje e a todos os dias você tem a capacidade, não é? E também o tempo vai ensinando a gente e vai fazendo a gente compreender melhor as coisas e os acontecimentos. Apesar que você não vive de passado. O passado passou, o que passou não me toca, não me machuca, não me judia. Mas também, se eu puder fazer do passado um instrumento para facilitar a construção do meu dia e do meu futuro, é uma ação inteligente, e aí você não perde o que você passou. Não perde as coisas boas e não perde o exemplo das coisas ruins ou das coisas que você errou. Eu sou um cidadão que sempre me expus muito, mas me expus pela coincidência da vida. Me expus porque nunca fui uma pessoa de temer, e a vida foi sempre muito bondosa e surpreendente comigo, me impondo desafios. Desafios que eu acredito que muitos poucos deles eu planejei ou eu estava preparado à altura para enfrentar aquele desafio. Mas o surpreendente de tudo isso é que todos eles, e em todos eles, eu fui vitorioso e sempre de forma muito surpreendente. Então, portanto, fica provado que não é a minha capacidade de preparação. É o dom, é a força da energia de uma pessoa determinada, que acredita e que tem fé que tudo é possível quando a gente quer. E, claro, se determina a lutar. Eu acho que tem pessoas que sabem muito e eu fico muito impressionado. Em alguns momentos me sinto até constrangido perante muitas inteligências que eu admiro e que eu conheço. Mas aí eu começo a perceber por muitas vezes que tem muitos sábios e muitas pessoas que sabem muito, mas agem pouco. E aí na minha vida, eu que não sabia muito, sempre fui forçado a agir muito. Então, sempre um homem muito de ação. E quando você é um homem de ação, e você não tem todo o preparo, você corre muitos riscos. Mas um deles é de, na forma de conduzir, criar mágoas, ressentimentos, e, claro, e cometer erros que seriam desnecessários, e que qualquer pessoa com mais preparo, ela observa, e, poxa, e de uma certa forma, até, ou ela te critica, ou fica até, não é? Com pena ou coisa desta natureza, fica com sentimento de ver a limitação de uma pessoa que tem um desafio tão grande e que, de repente, no entender dele, não está tão preparado. Mas eu aprendi na minha vida, e eu prefiro trabalhar com uma pessoa, mesmo ela sendo mais limitada, mas que tenha capacidade, persistência, fé e acredita, do que uma pessoa que sabe muito, fala muito, mas age muito pouco.
Não é? E foi nesta maneira de ser que eu acabei sempre me expondo muito. Então, o que acontece, Jefferson e o meu povo de Itaió? Alguém que teve tantas vitórias como eu também tem um custo a pagar, porque acredito que na vida da gente nada é de graça. Nada. E tudo também tem uma paga. Não existe atitudes que a gente faça que não tenha o seu pagamento. Mas hoje ou mais amanhã você paga. Ou paga ou ganha pelas ações que você fez, né? Então fez uma boa ação, ela vem e apaga, você vai colher um dia, senão é imediato, né? O teu coração colhe. Agora, se você fez um ato errado ou mal, não tem saída também, mas hoje ou mais amanhã você também paga. Então, eu sou uma pessoa que concordo plenamente com isso. Então, eu fui uma pessoa muito beneficiada na vida, muito privilegiada na vida. E quando aconteceu a tragédia das denúncias, que eu posso usar elas apenas como passado, e eu jamais quero me posicionar como uma vítima, como um coitado. Ali, jamais eu quero buscar culpado também. Eu penso que todos os envolvidos, na minha avaliação, ganharam muito nesse meu processo. Todos, eu e todos ganhamos muito. Então eu podia olhar para um lado da desgraça, e eu podia olhar pelo lado da oportunidade. E como eu sou um homem de muita sorte sempre, a vida sempre me coloca em desafios, ela aí estava me dando uma outra grande oportunidade. Uma oportunidade primeiro para treinar a minha capacidade de suportar e de vencer desafios em qualquer situação. E aí eu tive esta oportunidade. A oportunidade de conhecer um sistema onde você encontra um depósito praticamente de seres humanos, que são seres humanos errantes, sim, mas que são um ser humano, que são um filho de Deus, e que nós, sociedades, temos um temor deles, mas temos o Estado para recolher, trabalhar, orientar e preparar para devolver esse ser recuperado. Então, este é o papel do Estado. Mas o Estado, até com a concordância da própria sociedade, entende que o papel de vingador é o melhor papel. E até poderia ser o papel de vingador um bom papel. Judiar dessas pessoas, humilhar essas pessoas, maltratar essas pessoas, pode até ser um bom papel, porque até satisfaz um pouco dessa coisa insana, sádica, que está tomando muito a conta do coração e da alma do ser humano. Induzido até de certa forma. E, claro, pelo próprio temor e a onda crescente da criminalidade. Mas a onda crescente da criminalidade não vem de um ser humano. A onda crescente da criminalidade vem estimulada, alimentada por uma origem. E essa origem é o poder público. E aí você cria vítimas. E ao criar essas vítimas, você a cria e depois você a maltrata, ou você transforma ela num grande negócio. Então, portanto, eu tive a oportunidade de ver o mal que nós fizemos para as pessoas. Nós, sociedade, e nós, poder público. Porque essas pessoas não são eliminadas. Você está muito feliz quando a polícia atua e prende um preso, e prende um bandido, e é verdade, é o papel dela. Investigar um crime é o papel dela. Mas depois aparece um outro momento de satisfação, que é a hora que é condenado esse cidadão. E aí você está muito feliz. Pronto. Aí desgraçados, né, cidadãos. Só que não sabe a sociedade que a partir dali o aparato do Estado desaparece e entrega-se esse cidadão para onde? Para o sistema carcerário, prisional. E aí a pergunta que a sociedade não faz e não sabe, e ela olha, quando ela olha aquele quadro daquelas pessoas todas amontoadas, as dezenas dentro de um minúsculo espaço, e a sociedade não percebendo as consequências disso, ela não sabe e não percebe que num curto espaço de tempo, essas pessoas estão de volta na rua. E quando estão de volta na rua, se ela entra já no momento crítico, ela entra para dentro desse estabelecimento que não é mais mandado pelo Estado, e sim é mandado pelas facções do crime que se organiza para sobreviver às maldades e à perversidade. Aí, para sobreviver, também ela começa a se organizar e criar o crime como um negócio.
E ao adentrar essa pessoa na cadeia, se ela tem perfil, ela vai para a associação desse crime, quer dizer, portanto, para a filiação dessa facção. Recebe todos os treinamentos, porque tem tempo, porque o Estado não colocou esse ser humano para trabalhar, para poder gerar o seu próprio sustento e o sustento da família. Esse Estado não está preparando esse preso tecnicamente. Esse Estado nem separou, nem sabe, nem diagnosticou se é um preso com a mente doente, que tem que estar totalmente isolado, ou se é um preso ignorante que comete por estupidez um crime. E foi o primeiro, mas que jamais ele queria o mundo do crime. Ele está arrependido até o último fio de cabelo, e ele gostaria de poder ter uma oportunidade para pelo menos trabalhar para sustentar a família, porque a família era o patrimônio dele. O desespero dele é muito grande pelo ato impensável que fez e sabendo o desastre da família. Mas o Estado, não tendo a mínima percepção, perde aí não só porque entrega para o crime essa pessoa, para ser treinada, para criar essa revolta, e de um outro lado, abandona e fica abandonada uma família que poderá ter desdobramento e consequências terríveis para a sociedade. E um dia esse cara sai, bem mais treinado. Então eu tive a oportunidade disso. Eu tive a oportunidade de me desprender de tudo o que eu tinha, e eu tinha poder, ou estava no poder, tinha uma agenda extremamente puxada, tinha poder de decidir e de ajudar as pessoas. Tinha tudo isso. De repente caio, venho para um cubículo com 17 pessoas em 15 metros quadrados, e ali eu testemunho muitas coisas. No começo eu reluto muito, mas depois eu compreendia que eu estava recebendo o meu banho de humildade. Eu estava indo para dentro de um cadinho, porque o ser humano tem que voltar para o lugar dele, para a origem dele, e saber por que aqui ele está. Nós não viemos do nada. Ninguém vem do acaso e ninguém vem do nada. Se nós viemos aqui, estamos de passagem para ser testado o que nós queremos e o que nós somos. Se nós estamos aqui para ser testado, eu acredito que para aquele que acredita que nós somos filhos de Deus, para aquele, ele sabe que se nós somos filhos de Deus, quer dizer que todos nós aqui somos irmãos. E aí indifere de cor, de raça ou de atitude. Se nós somos irmãos, e é este o papel, e a determinação é ame o seu irmão como a ti mesmo, então, portanto, quer dizer que a nossa responsabilidade social, ela é enorme, e o não cumprimento dela tem consequências terríveis para nós um dia. Não tenho dúvida disso. E como é que nós estamos amando o irmão muitas vezes? Amamos por força de lei. Nós vamos criar leis para amar o irmão. Eu, quando ainda agora vota e a mídia gosta de ver e divulgar, que agora o último fato, o Supremo Tribunal decide que 30% das vagas tem que ser para negros. Mas 30% das vagas tem que ser para negros também na universidade. E assim vai. Como é que você pode aceitar isto como um ser humano? Como um verdadeiro ser humano? Como um verdadeiro filho de Deus? Como? Então, a lei determina que eu tenho que respeitar um negro. Negro é o quê? Negro é um filho de Deus, igual a qualquer um de nós, com cor diferente, com jeito diferente. Mas jamais nós podemos aceitar que através de lei eu tenha que amar alguém. Eu tenho que amar pelo coração. Eu tenho que amar pelo respeito. Eu tenho que amar por dedicação. Eu tenho que amar por solidariedade. Então nós vamos se confundindo, e aí eu testemunho tudo isso. Eu vou para aquele cadinho. Eu precisava de um banho de humildade. Eu precisava ver as coisas diferentes. Eu fui para um mundo que uma camiseta e um chinelo, né, e um shorts resolvia tudo para mim. Era um mundo que me mostrava que muitas vezes a felicidade, não mostrava não, prova que a felicidade, a verdadeira, só está à disposição de quem não tem. O ter sempre é um grande problema para o ser humano. Porque quem não tem, um pouco para quem não tem é muito. Você viu isso? Observe bem, você tem um pequeno salário, a tua receita está bem apertadinha, você está vivendo extremamente bem, mas com dificuldade. A hora que tiver qualquer ganho é uma felicidade enorme, pode ser bem pouquinho. Não é?
Pegue agora e faça um teste. Nasceu uma criancinha, hoje quando nasce uma criança, a festa é muito grande, e as oportunidades de você acessar a tudo que há de mais moderno como um brinquedo, porque tem brinquedo de todos os tipos e todas as maneiras. E não só o pai se encanta, como o avô e como os parentes, e cada um traz um brinquedo para esta criança. Você rouba todo o direito da felicidade dessa criança. Agora, dá um cara, você já viu um pobrezinho, eu acompanhei muito bem, uma pessoa que luta com bastante dificuldade. O filhinho tem só um carrinho. E ele está ali com aquele carrinho, puxando a terrinha para lá e para cá, não é? Está ali. Quando ele ganha o segundo, a felicidade dele não tem fim, ainda mais se for um carrinho elétrico. Você dá, vende, transforma e transmite felicidade com responsabilidade e sem abuso. Eu lembro lá na cadeia quando chegava uma Coca-Cola, que era muito difícil deixar entrar. Mas essa Coca-Cola, ela tinha uma importância tão grande, que se você imaginar então que um dia chegava uma barra de chocolate, aí você corta tudo em pedacinho para cada um, porque vai primeiro o espírito de solidariedade no pobre, com dificuldade, ele é presente. A solidariedade é um bem que ela sobrevive só na dificuldade. Por isso que a gente tem que agradecer muito a dificuldade e compreender ela, porque ela te oferece esse espírito solidário. E um homem, quando exerce esse espírito solidário, é maravilhoso, porque é um espírito construtor, é de você se ombrear, é de você se ajudar, é de todos serem iguais, muito iguais, não é? E ali, então, acontecia esse tipo de acontecimentos que fazia com que eu pensasse mais sobre a vida. E eu poderia falar muitas coisas aqui, mas não vou tomar todo o tempo deste programa, importante programa, para falar sobre isso. Só quero dizer para vocês uma coisa. Eu descobri a grande oportunidade que Deus estava me oferecendo naquele espaço. E por muitas vezes, eu mesmo lá, preso, desesperado, lá na delegacia do DEIC, pedia, implorava, meu Deus, mas eu preciso que só um milagre pode me salvar. Alguém tem que fazer alguma coisa por mim. E eu não sabia que o milagre já estava sendo feito, estava sendo procedido, e a mão divina já estava ali, e ela estava me conduzindo exatamente para me salvar. Ela estava protegendo tudo, e ela me oferecia tudo, e me ofereceu tudo que eu precisava. Só que eu não compreendia o que estava reservado para mim. Eu não compreendia por que eu tinha que passar por aquele estabelecimento ou por aquele desafio, até porque o episódio todo não havia possibilidade que não fosse usar da prática da violência, do abuso e da ilegalidade para fazer com que eu lá estivesse. Então, portanto, a violência, o abuso, se houve, se não houve, quem fez, quem não fez, isto não faz nenhuma diferença para mim. Mas se Deus me der, e eu peço sempre, vida e saúde, outra coisa eu não preciso porque eu tenho tudo. Se Ele me der tempo para que eu possa usar tudo isto que eu vivi, né? E todos os erros que nós cometemos, que não quero acreditar que a justiça fez isso por maldade. Eu quero acreditar que isto foi um erro. Não quero acreditar que a imprensa Santa Catarina queria a minha desgraça por maldade. Quero acreditar que foi uma precipitação e a forma, e quem colocou e da forma que colocou, fez com que isso criasse um espírito de motivação para que, olha, pode matar, pode picar, pode fazer qualquer coisa. Eu não quero acreditar nisto, mas eu quero sim que isso tudo sirva de lição para todos nós, sirva de um debate para a gente pensar que a prudência não faz mal para ninguém, sirva de debate que nós podemos tratar o ser humano, mesmo errante, com todo o respeito, não perdoando ele, não perdoando o crime, porque cada um tem que responder pelas suas atitudes. Mas nem por isso tu precisa maltratar a pessoa. Tu pode ser duro, é como teu filho quando errou, não é por isso que teu filho não presta. Chama o filho, nem que tem que passar a cinta. Porque diz um advogado amigo meu, mas o senhor não vai falar de passar a cinta e o chinelo no livro, seu Nelson, porque isso aí vai ter repercussão negativa. Eu digo, eu fui criado assim. Eu fui criado assim. E os grandes homens que eu conheço foram criados assim. Um pai que ama e educa o seu filho. E não é o Estado que tem direito de fazer uma lei e se envolver na família e dizer como é que eu tenho que educar uma família. O Estado sim tem que orientar um pai, preparar um pai, mas jamais se envolver naquilo que não pertence a ele. Educação é só de um pai e de uma mãe. É responsabilidade divina. Foi entregue para ele isto, não para o Estado. O Estado é para formar.
O Estado é para dar conhecimento, o Estado é para orientar, o Estado é para acompanhar e criar oportunidade. Agora, o resto é responsabilidade de pai e mãe. Então, ao nós desrespeitarmos isto, e isso é uma filosofia de vida minha, aprendida não na ciência, mas no dia a dia, no testemunho, a partir do momento que o Estado se envolveu, e eu dizia ao meu pai, há poucos dias, eu visitando, apresentando o bisneto para o seu Eugênio, foi muito maravilhoso. A emoção é grande. Agora vem uma bisneta aí, o mês que vem. E eu vou apresentar o meu bisneto, ou, aliás, o bisneto do seu Eugênio, ao seu Eugênio. E lá, por um momento, o seu Eugênio, como é um homem muito apaixonado pela sua comunidade e pelos amigos dele, ele entra num assunto que eu não sei muito como ele aconteceu, mas ele falando dos grandes homens que produziam o Pinhalzinho. E verdade. O Pinhalzinho, como toda a nossa região, produzia uma safra de homens e de mulheres que impressiona. Até não sei se eu encontro um vadio, alguém que se deu errado naquela comunidade, não sei. Mas assim também é na maioria das comunidades. Aí eu disse para o meu pai, mas meu pai, sabe por que nós criávamos esses grandes homens? Porque o Estado não enxergava o Pinhalzinho. Porque o poder público não tinha sua mão alcançando até o Pinhalzinho. Nós aqui nem a comunicação chegava, nós aqui estávamos isolados, e aqui então, como é que nós formávamos os homens? Era na educação do pai e a mãe, não é? Era no seminário, era no conhecimento através da professora, era na ordem, no respeito, na solidariedade e no trabalho. Assim que nós criávamos aqueles homens. E aí nós formamos homens que, para os padrões de hoje, foram criados tudo no regime de escravidão, de maltrato. Porque assim ainda pegava, de pequenininho já estava na lavoura, não é? Isso era regime puro de escravidão para os dias de hoje. Só que eu disse ao meu pai, e falo aqui, tem geração que ama mais os seus pais e mais unida do que esta nossa geração passada? Ninguém ama mais. Ninguém solidário. Então, se supostamente judiaria, se supostamente fazer um menino trabalhar, se supostamente dificuldade, se supostamente isso fizesse mal a alguém, aí com certeza essas famílias, esses velhinhos estariam todos isolados. Ao contrário, se amam. Então, portanto, o que faz a diferença na vida de uma pessoa é o amor, é a solidariedade, é o espírito de luta, é o respeito, e, acima de tudo, o trabalho. É isso. Então, eu defendo isso como tese. Né? A minha vida é muito baseada nisto.